meus amores, tudo bom com vocês? É que aqui para mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Se estão chegando agora, gente, eu já quero lhe convidar a se inscrever nesse canal, tá bom? Deixar aquele like bacana, deixa nos comentários também. Segue a gente lá também no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha. Gente, eu vou começar a gravar, o filho já vem ali, já se arreganha todo. Você quer aparecer, filho? Vem cá, papai. Bug, vem aqui, vem cá. Aí tá bolado que eu dei banho nele. Eu não gosto de ser secado. Gente, mais um vídeo aqui no canal, né? Esse vídeo, gente, eu peço até um pouco de desculpa pra vocês se ficar um vídeo um pouco grande, tá? Porque é um vídeo muito difícil, tá? Um vídeo difícil pra mim de gravar. Me faz lembrar de coisas que eu tentei apagar da minha memória, entendeu? Mas é coisa que a gente não esquece, mas a gente a gente aprende a conviver, entendeu? E como vocês devem ter visto aí no título, essa tragédia que mudou completamente a minha vida, a minha história, que mudou a minha história, e as coisas às vezes poderiam ter sido diferentes, tá? Mas bora lá. A história, gente, começa assim. Eu vou começar por um assunto que o tema não é bem esse, mas para vocês tentarem entender ao decorrer conforme eu for contando para vocês, para vocês poderem entender, tá? As pessoas não tem nada a ver com sexualidade, entendeu? Se a gente nasceu assim, eu me descobri assim, entendeu? É assim. Na verdade, eu não acredito que a pessoa vira. Eu acredito que a pessoa nasce com isso, tá? A pessoa não nasce com isso. A pessoa nasce sendo homossexual, sendo gay, entendeu? E comigo também foi assim. Eu fui uma criança que desde criança, que não tinha maldade em nada, eu via que tinha alguma coisa diferente em mim, entendeu? Porque a nossa família sempre foi muito grande, e eu sempre via que eu era um pouco diferente. Mas por ter sido... ai, meu Deus. Por ter sido criado, né, no lugar que é interior, naquela época, né, nos anos 80, mais ou menos, as coisas eram bem mais difíceis do que hoje, né? E eu sempre fui uma criança que eu percebi que tinha alguma coisa diferente em mim. Só que por não entender, por não ter coragem, às vezes, de chegar nos meus pais, falar, conversar, eu sempre tentava me esconder. E a forma que eu me escondi, que eu tentava me esconder, era ficando com garotas, né? Com mulheres, com meninas. E eu era um garoto que eu sempre tinha que estar tentando mostrar para as pessoas que eu estava ficando com alguém, que eu estava pegando alguém. Eu ficava com as meninas todas, entendeu? Assim, não tinha se era bonita, se era feia, se era gorda, se era magra. Para mim não tinha diferença. Para mim, eu tinha que sempre estar ali tentando mostrar para as pessoas que eu estava ficando com uma garota. Só que, na verdade, meu desejo era outro, né? Mas eu não sabia, era adolescente, né? 12, 13 anos, você começa a namorar, aquele namoro de criança. Aí agora que começa... Se vocês quiserem, gente, eu conto, depois gravo um outro vídeo contando para vocês como foi a minha descoberta disso tudo, tá? Pra virar gay ou não. E nessa coisa de sempre estar tentando ficar com uma menina e mostrando, eu conheci uma garota, uma menina. Antigamente eu achava que eu era bi, né? Porque eu pegava homem, pegava mulher, esse tipo de coisas assim. Vamos lá. E eu sempre tentava, com essa história de tentar conhecer garotas, eu conheci uma menina, entendeu? Que ela era do mesmo lugar do que eu, entendeu?
no mesmo interior que eu, estudava na mesma escolinha. A gente estudava numa escolinha bem pequena. As coisas lá, gente, eram super difíceis, entendeu? Porque era interior, sabe? E, assim, as coisas já demoravam para acontecer. E lá, como era um lugar interior, um lugar longe, tudo demorava para chegar lá. E eu conheci essa menina, né? A Thalita, que ela... A gente, sabe esse namoro de criança, de adolescente, de criança, 12, 13 anos? A gente namorava, a gente dava beijinho na escola, e a gente começou a conviver. Aí a gente começou a namorar, eu e a Thalita. E a gente, assim, isso era com 12 anos, né? E o tempo foi passando 12, 13, 14 anos. Na verdade, a gente estava namorando mesmo, sabe? Mesmo. E a gente pensava em casar, em noivar, em casar, construir uma família, né? Isso daí com 14, 15 anos, né? Pra gente lá, naquela época lá, as pessoas casavam, namoravam com essa idade, entendeu? E nessa época, gente, como a gente namorava e coisa, os pais da Thalita eram muito rígidos, sabe? Thalita sempre foi uma menina assim muito para frente, sabe? Ela queria descobrir o mundo, sabe? Tinha tanta coisa para viver. Só que a mãe dela era muito rígida, entendeu? Muito rígida, rígida mesmo. Então assim, a Thalita com a mãe dela brigavam muito, 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 muito. E aí a Thalita sempre me falava: amor, vamos noivar pra gente poder casar, pra gente poder ter uma vida, porque eu já não aguento isso mais. O sonho dela era poder sair de casa, que ela já não aguentava mais. Aquela convivência com os pais da mãe dela lá, que eu não sei o bem o porquê de tanta briga, de tanta coisa. Só quem convivia lá, que era ela, sabia o que se passava. Aí eu peguei e falei pra ela: tá, vamos sim. Só que assim, gente, como que a gente ia noivar, ia casar na época eu acho que eu tinha 14 anos. Com 14 anos, sem a gente conseguir, né, trabalhar, a gente poder se sustentar. E aí eu peguei e decidi sair do colégio, né? Eu resolvi sair de 14 para 15 anos, eu resolvi sair do colégio para começar a trabalhar, para me conseguir ter o meu dinheiro, a minha independência. Também as situações dos meus pais também não eram boas, sabe? Meus pais, assim, graças a Deus, a gente nunca passou fome, sabe? Mas outros tipos de coisas a gente nunca teve como, às vezes, outras crianças tiveram, sabe? Que era, às vezes, brinquedo, bicicleta, essas coisas a gente não tinha. Graças a Deus, fome a gente não passou. Meu pai, coitado, trabalhava muito, as coisas eram difíceis, era uma família grande e não tinha condições. Aí eu resolvi sair do colégio, começar a trabalhar com meu pai, para poder ter o meu dinheiro, a minha independência e largar os estudos. Às vezes por tanta pressão dela de querer sair de casa, para a gente poder ter uma independência, sabe? Para a gente poder ter a nossa vida. Aí eu comecei a trabalhar, a gente noivou, aí a Thalita tinha 16, fez 16, e aí eu fiz 15 anos, aí a gente noivou, né? Aquela coisa, ficamos noivos, e aí eu tava trabalhando para juntar dinheiro, pra gente conseguir montar a nossa casa, poder sair de casa. Isso aí, gente, com 15 anos, tá? Com 15 anos. E no começo, os pais da Thalita não aceitavam muito o nosso namoro. Por mais que fosse conhecido, entendeu? Ela achava que era muito nova e não queria. Por muito custo, a gente conseguiu convencer a mãe dela a aceitar. A mãe dela não aceitou, acabou engolindo, né? Aí ela viu que eu estava trabalhando, que eu não era um garoto que ficava na bagunça, não era um garoto que bebia, não era um garoto que usava droga, que naquela época estava essa onda de pessoas de estarem usando droga, essas coisas estava muito alta. E eu não era um garoto assim, sabe? E aí a mãe dela acabou engolindo acabou me engolindo, aceitando. E aí tava tudo maravilha, gente. Tudo maravilha. E aí isso aí eu lembro que foi em agosto. E a gente queria casar no comecinho do outro ano, em fevereiro, né?
E não, mentira, em agosto não, era em julho. Julho. E na minha região, gente, como uma cidade pequena, sempre tem essas festinhas ai, meu Deus. Gente, desculpa porque é um pouco difícil de estar conseguindo gravar, de estar tentando, de estar tentando achar as palavras certas para falar, sabe? Mas vamos lá. Como era interior, né, gente? Interior pequeno, tinha essas festinhas. E nessa época eu já tinha conseguido comprar uma moto, tinha minha moto pra eu poder trabalhar e poder sair também, assim, sabe? Final de semana não tinha muito pra onde ir, mas lá, assim, lá como era interior, não tinha essa coisa de ter condução, ônibus, essas coisas, não tinha. Então a gente tinha que ter uma condução, ou um carro ou uma moto. E eu comprei uma moto. E aí eu lembro que foi festa, né? Perto lá na nossa cidadezinha onde que a gente morava. Eram 3 dias de festa. A gente foi o segundo, né? O segundo e o último dia da festa. Tudo bem, a gente foi no primeiro dia o segundo dia da festa, fui lá, fomos, festamos. Depois a gente não demorou muito, porque no outro dia eu tinha que trabalhar, né? Eu trabalhava com meu pai de servente. E meu pai tinha pegado uma obra grande, o cara estava em cima impressando para poder entregar. E eu lembro que a festa tinha caído no meio da semana. Aí meu pai falou assim: a gente não vai parar, a gente vai trabalhar e sair um pouco mais cedo para a gente poder ir na festa, mas vamos trabalhar para ver se a gente consegue dar conta, porque o homem tá coxando, apertando a gente que quer a obra, para poder se mudar. Era um homem de fora. Falei: tá bom, pai. Aí eu fui, no primeiro dia com a Thalita, a gente não demorou. E no último dia da festa, eu trabalhei. Aí eu falei pro meu pai: pai, eu vou... A gente saiu, foi em casa, eu falei assim: pai, eu vou tomar meu banho rápido e vou pra casa da Thalita pra eu poder pegar ela, pra gente poder ir na festa. Aí meu pai também ia, só que meu pai tinha carro, né? Tinha um Fusca na época. Aí o pai pegou e falou assim: a gente se encontra lá então, filho. Eu falei: tá bom. E aí a gente foi. Eu fui pra casa da Thalita, esperei ela se arrumar e a gente foi. Gente, eu não sei o que aconteceu, que tava tudo bem, tudo maravilha, sabe? A festa foi legalzinha a festa. Aí quando deu, acho que umas 2h30 da manhã, mais ou menos, que era o último dia da festa, né? Era queima de fogueira. Então, sim, a gente acabou ficando um pouco mais. Aí a Thalita pegou e falou assim: Zeca, eu não quero ir pra casa da mãe não, porque de manhã eu tive uma briga com a mãe tá muito chata e coisa. Você tem como você me levar pra casa do meu avô, né, que ficava lá perto também. Em vez de me levar pra casa da mãe, você me leva lá pra casa dos meus avós, que eu vou dormir lá. E depois fico por lá e depois você vai trabalhar e de tarde você vai lá na casa do meu avô, da minha avó, para me pegar. Eu falei: tá bom. E a gente saiu. Como eu falei pra vocês, gente, eu nunca fui uma criança muito... Eu nunca fui um adolescente que era de beber, de fazer esse tipo de coisa. Eu acabei bebendo uns golinhos, umas coisas assim, mas nada demais. E lá como é interior, gente... Nossa, já tá com 13 minutos de vídeo. Acho que vai ficar um pouquinho grande, gente, esse vídeo. Desculpa, tá? E aí, como eu não era acostumado, não era muito de beber, a gente saiu. Meu pai foi embora mais cedo. E aí a gente ficou, a Thalita falou: vamos embora. Eu falei: tá, vamos. Aí eu peguei a moto. Já era acostumado, pilotava bem. No caminho, gente, indo pra casa dos avós dela, né? Lá como é interior, gente, não tem movimento de carro. Nem mesmo sendo festa, não tinha movimento de carro, sabe? E o pior acabou acontecendo, gente. A gente acabou sofrendo um acidente, sabe? Eu não sei como. Até hoje eu tento entender, eu tento ver como. Eu sei que... Eu não sei se eu, por cansaço, eu não sei se eu cochilei. A gente acabou tendo um acidente, né? De moto. E infelizmente, nesse acidente que
não foi um acidente assim que destruiu uma moto ou batida com outro carro. A gente pegou, bateu. Não sei se a gente bateu no barranco. Gente, até hoje eu não sei. Infelizmente, a Thalita veio a óbito, né? A falecer. A gente bateu. A gente caiu. Eu fiquei desacordado. Ela também. E a gente ficou no meio da estrada, entendeu? Interior, roça, quase não passava carro, não tinha luz, sabe? Não tinha poste de luz, não tinha nada. No meio da estrada, caído, os dois, desacordados. Nisso veio um carro e viu que a gente estava caído. Só que assim, gente, foi um... Eu não sei como que aconteceu, sabe? Só sei que... Ai, meu Deus. Aconteceu. Foi uma tragédia, não sei. E a gente ficou desacordado. Esse carro veio, pegou a Thalita. Quando o cara chegou, eu já estava voltando a si. Ele pegou, jogou, pegou a Thalita e colocou dentro do carro, tentou avisar nossos pais e trocou para Resende, né? Que era a cidade mais próxima lá da onde que a gente morava. Que não era próxima também, que eram umas 2h30, 3 horas de viagem, mas que é onde que tinha um hospital mais próximo. Só que quando pegaram a Thalita e tiraram ela dali, né, da estrada, a Thalita já não estava com vida mais. Ela acabou falecendo, entrando em óbito na hora. Ela bateu, gente, a cabeça, não sei se foi no barranco, se foi no chão. Sim, ela não tinha machucado, ela não tinha escoriações, ela não tinha arranhado, ela não tinha nada. Ela só tinha apenas um machucado aqui, na fonte da cabeça. Ai. E não tinha machucado nenhum. E esse cara pegou a gente, colocou dentro do carro e levou. Só que eu lembro que eu comecei a voltar a si, e eu comecei a entrar em desespero, né? Porque eu via que a Thalita não acordava, entendeu? Eu tentava falar com ela, ela não acordava. E aí a gente chegou no hospital. Eu lembro que pegaram ela, me levaram. Eu lembro que eu só tive uns arranhões no braço. E... Ai, gente, desculpa. É muito difícil estar falando disso, porque... uma coisa que me dói muito até hoje. E eu lembro que me levaram para um canto lá do hospital, e ela também. Nisso, os nossos pais chegaram. Passaram acho que 1h e pouco, nossos pais chegaram, que avisaram em cima da hora. Logo que pegaram a gente, avisaram eles pegaram os carros e foram. E eu lembro que a mãe da Thalita já chegou no hospital já fazendo escândalo, que a mãe dela era disso, sabe? Ela adorava fazer escândalo. Aí começou a fazer escândalo, querendo saber notícias. E aí foi decretado mesmo o óbito, né? A morte da Thalita. Que a gente pensou que... Eu achei que ela poderia ter morrido no hospital, que ela poderia ter morrido no caminho, mas os médicos falaram que ela já chegou no hospital sem vida. Então, no acidente que teve, na hora que eu tava lá na estrada com ela caída, ela já tava sem vida. E... gente, meu mundo acabou, né? Thalita com 16 anos, a vida dela toda pela frente, a minha também. Independente se a gente fosse ficar hoje junto ou não, ela tinha uma vida pela frente. Ela era uma menina muito pra frente, muito inteligente, muito bonita, loira, branca, loira. E a mãe dela, eu lembro que a mãe dela chegou, já estava fazendo escândalo, não sabia. Aí vieram dar a notícia, né, para os pais dela que ela tinha falecido.
E acho que o mais duro, sabe, gente, foi a, a mãe dela querer me culpar. Começou a gritar no hospital, nos corredores do hospital, a fazer escândalo, dizendo que a culpa era minha. Eu que tinha matado, sabe? Que eu que tinha matado a filha dela. Que foi um acidente. Por muito tempo eu fiquei. Eu acho que eu levei 1 ano mais pra tentar me recuperar. E eu cheguei a comentar uma vez isso com o Max, sabe? Mas o cara entrou. O cara meio insensível, sabe? Começou a fazer graça, a falar umas coisas que não devia, porque é uma coisa que eu superei, sabe? Só que isso ainda, quando eu tento lembrar disso tudo, me machuca. Machuca muito. E eu lembro que a mãe dela começou a fazer escândalo, né, gente? A me ocupar, a falar que eu tinha matado a filha dela. Assim, meu mundo acabou, né? Eu parece, gente, que eu tava meio fora de si ainda. Eu tinha voltado, mas eu não. Sabe aquela, quando você tem aquela sensação que você tá ali, mas você não tá? As coisas pra mim estavam muito confusas ainda, sabe? E eu só lembro que eu fui conseguir, a minha ficha realmente foi cair no outro dia de manhã, né? Que aconteceu tudo. E a gente, como eu falei pra você, a gente era um namoro, a gente namorava, assim, a gente começou a namorar no colégio, sabe? Então, assim, depois eu saí, ela continuou estudando, mas, assim, as pessoas do colégio, todo mundo conhecia a gente, sabe? Torcia pela gente, sabe? Sabe, parecia aquela história de filme, sabe? E a minha ficha foi cair, gente, só no outro dia. Só que aí nisso tudo, né? O corpo dela foi liberado. Aí levaram ela pra casa, né? Porque interior a gente, antigamente, até eu acho que hoje, a gente velava pessoas em casa, né? Então eu lembro que foi um choque, né? Num lugar pequeno. Foi um acidente, mas a moto estava inteira. Não foi batida com outro carro. Até hoje é uma coisa, gente, que não dá para entender, sabe? Uma coisa que não dá para entender. E a gente foi ver lá. Aí eu lembro que eu tava e consegui, me liberaram. Aí eu falei pra mãe, eu quero ir lá, né? Quero ir lá ver a Thalita. Quero me despedir. Aí a mãe falava, não, filho, melhor não ir, porque a Zélia, né, que era a mãe dela, já fez escândalo aqui, tá te culpando. Vamos evitar. Só que eu, sabe, eu queria me despedir. Aí, tanto eu ficar insistindo, a mãe falou, tá bom, então. Eu já tinha recebido alta, não tava com nada, tinha feito exame, tava tudo normal. E eu cheguei pra ver ela, né? Eu lembro que eu tava chegando na porta, aquele caixão branco, cheio de rosas vermelhas que ela adorava, sabe, gente? Rosa vermelha era a paixão dela, tudo pra ela tinha que ser rosa vermelha, ela tinha uma coisa com rosa vermelha. E quando eu tava chegando, que a mãe dela viu que eu tava, me expulsou de lá como se eu fosse o culpado daquilo tudo. Eu não consegui ficar no velório, eu não consegui ir no velório, eu não consegui ficar não consegui ficar no velório, depois não consegui ir no enterro. Eu fiquei fora de si, né, gente? Totalmente fora de si, meu mundo acabou. Como eu falei pra vocês, eu demorei 1 ano pra conseguir voltar a si, tocar minha vida normal de novo, sabe? Como lá era interior, a gente nunca tinha, a gente não tinha essas coisas de contato com psicólogo, com psiquiatra, essas coisas, né? Ter alguém pra conversar. Eu não tive isso, sabe? Minha sorte foi a minha família, que me apoiou muito. Minha mãe, que sempre conversava muito comigo. Eu entrei um pouco em depressão, eu acho.
que eu não fazia mais nada, trabalhava, não saía de casa, não saía do quarto, tentando superar aquilo tudo, né? Aquela culpa, né? Porque a mãe dela falava, mas aquela sensação também de culpa era minha também. Eu tinha aquela sensação de culpa que, poxa, fui eu, sabe? Eu não sei, gente, o que aconteceu, se eu cochilei, se eu dormi de cansaço por ter trabalhado. E eu não sei, eu tinha aquela sensação também de culpa, de poder tocar minha vida, sabe? Aquilo me consumia. O tempo foi passando, eu fui conseguindo reagir, sabe? Tocar minha vida. Só que eu prometi pra mim mesmo que quando eu me recuperasse, eu não queria ficar ali mais naquele lugar, porque tudo me lembrava ela, sabe? Lugares que a gente frequentava, lugares que a gente ia. Filho, para. Tudo me lembrava ela. Eu falei, eu tenho que me recuperar disso, né? E aí eu tinha aquela sensação, meu Deus, porque não fui eu, né? Porque não fui eu, então porque eu também não fui junto, pra não estar com essa sensação de culpa, com essa sensação de potência, sei lá, de não estar podendo fazer nada. E aí eu fui conseguindo me recuperar, sabe? E eu prometi pra mim mesmo que eu queria sair daquele lugar, que eu não queria ficar. E aí eu lembro que foi 2 anos, gente. Como eu tinha parado de estudar. Como eu tinha parado de estudar, eu tinha terminado o 3º ano ainda, né? Eu lembro que foi 2 anos para tentar concluir meus estudos, estudava à noite, trabalhando, juntando dinheiro para poder sair daquele lugar, porque aquilo não era... Eu não me via ali mais, sabe? Não conseguia me ver naquele lugar mais. Hoje em dia, meus pais não moram mais nesse lugar, sabe? Onde que é perto, mas não moram mais nesse lugar. A gente tem uma casa lá, mas tá alugado. Meus pais não moram lá mais. Hoje ficou um pouco mais fácil, que eu vou, não é naquele lugar, não me lembra tanto. Mas quando eu passo por lá, sempre... Não tem como, né? Você lembra. Você lembra de tudo, você lembra dos acontecimentos, das coisas, do nosso dia a dia, dos lugares que a gente frequentava. Eu prometi pra mim mesmo, gente, que eu não queria ficar naquele lugar, que eu queria sair. Então eu estudei para conseguir terminar o meu 3º ano, que não... Hoje, 3º ano, 2º grau completo, gente, não é nada, né? Mas naquela época, né? Naquela época, você já conseguiu um bom trabalho, né? Só com 3º ano, 2º grau, né? E eu queria terminar meu estudo para conseguir sair daquele lugar. E eu, graças a Deus eu consegui. Foquei, consegui terminar meus estudos. E foi até então que nessa época minha irmã já morava aqui no Rio. Por os acontecimentos todos que tinham acontecido, a minha irmã, vamos pro Rio. E eu com medo, né? Mas falei, então vamos, porque eu não quero continuar aqui, eu não quero ficar aqui. E aí eu vim embora. E aí, gente, que eu consegui me tocar minha vida, né? Acho que foi um pouco mais fácil por não estar lá naquele lugar, naquele ambiente, vendo aquelas pessoas todos os dias. E então consegui tocar minha vida, vim pro Rio e tô aqui até hoje. Quando eu falo, gente, que foi uma tragédia que mudou a minha vida, porque mudou a minha, com certeza mudou. A da Thalita também, né? Porque infelizmente ela não conseguiu ter... Ela não conseguiu ter a vida dela. Ela não conseguiu ter as coisas dela. Thalita era doida pra ser mãe. Não conseguiu realizar o sonho de ser mãe. E aí eu consegui, gente. O tempo vai passando, né? Nisso eu tinha 16, 17 anos. Quando eu vim pro Rio, eu tava com, acho que ia fazer 19 ou 20 anos, não sei o quê. Hoje eu já tô com 36, então assim, já passaram muitos anos do acontecimento. Mas
até hoje, na data, eu lembro, eu fico meio assim. A gente tem que tocar a vida, né? Graças a Deus, essa sensação de culpa eu já não tenho mais, sabe? Já consegui tirar isso de mim, não tenho essa sensação de culpa mais. Consigo tocar, levar a minha vida. Então é isso. Me apeguei muito a Deus na época, sabe? Me apeguei muito a Deus para conseguir tocar, seguir em frente. Eu lembro porque por muitas vezes eu quis... pensei em fazer alguma coisa, sabe? Fazer alguma besteira. Mas graças a Deus, por apoio da minha família e me pegando a Deus, eu não fiz. E essa tragédia aconteceu, realmente mudou a minha vida, mudou, né? Acabou com a vida dela. Mas é uma fase, é uma coisa que aconteceu, me dói muito ainda, sabe? Até hoje me dói. Eu superei, só que eu não esqueci disso tudo que aconteceu. A gente não esquece, a gente supera. Quando fala, eu esqueci, mentira, a pessoa nunca esquece, gente. A gente apenas supera e aprende a conviver com isso. Hoje, tô aqui, né? Me relacionando, casado já com um rapaz, né? Com um cara. E completamente... Hoje, às vezes, eu penso e paro para pensar, se nada disso tivesse acontecido, como que poderia ter sido a minha vida? Se a gente realmente teria casado, se a gente teria ficado junto ou não, né? Isso aí eu não sei dizer. Mas, gente, o vídeo foi esse. Me desculpa se eu acabei, às vezes, me enrolando um pouco aí, porque é um assunto que me dói muito ainda, até hoje. Não gosto de tocar no assunto. Eu gosto de deixar quieto, mas eu resolvi compartilhar isso com vocês porque como a gente já está há muito tempo com o canal, vocês têm um carinho muito especial pela gente. Eu queria que vocês conhecessem, né, como foi a minha vinda aqui para o Rio. Filho, olha o celular aí. E como foi a minha vinda para o Rio, como as coisas aconteceram. Graças a Deus hoje eu estou bem, né? Mas foi uma tragédia que mudou a minha vida, acabou mudando a vida dela também, né? Infelizmente ela não está com a gente mais. Então o vídeo é esse, gente, tá? Essa tragédia, infelizmente a Thalita não está mais entre a gente. Isso já faz muitos anos. Já faz mais de 20 anos. Acho que vai fazer 20, Já tem bastante tempo. E eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Peço perdão, desculpa pelo vídeo que ficou grande. Gente, deixa o like, tá bom? Que é muito importante aqui para ajudar a gente. E eu espero que vocês tenham conseguido entender a minha história, tá? Gente, obrigado pelo carinho. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.